Boa tarde. Hoje iremos fazer uma análise psicológica sobre o filme Zona de Combate. Se você não assistiu ainda, eu recomendo que você dê uma pausa no vídeo, vai lá, assiste o filme, depois voltar para cá, por dois motivos. O primeiro é porque é um filme muito interessante, com várias surpresas, reviravoltas, e se você assistir o vídeo e depois for ver o filme, de repente perde um pouco a graça. E o segundo é que se você vê o filme e depois assistir esse vídeo, você vai conseguir visualizar, entender e assimilar bem melhor os comentários que eu vou fazer aqui. Eu sou Rafael Reis e você está no Concatenando as Ideias. Mas por que Zona de Combate? Por que eu escolhi esse filme para a nossa análise? Zona de Combate é um filme de guerra, um assunto que eu acho bem interessante, mas não é só um filme de guerra convencional. Além de ser um filme de guerra, ele também é um filme de ficção científica futurista. Ou seja, ele não tem compromisso nenhum em mostrar a nossa realidade de maneira fiel. O drama ocorre numa região que é resquício da antiga União Soviética. Essa região passa por um período de caos, com facções armadas disputando terra, poder e até comida. E para justificar todo esse caos, o enredo faz referência a fatos históricos que realmente aconteceram, há um consenso sobre isso, apesar de haverem outros fatos meio duvidosos em que há controvérsias. E além disso, ele acrescenta outros eventos que teriam acontecido, mas não chegaram ao conhecimento da população por conta de uma manipulação de informação. E mesmo com todos esses elementos de realidade, possível realidade e total ficção, o enredo consegue juntar tudo isso e fazer uma história coerente, embora seja uma ficção. E mesmo sendo uma ficção, a gente consegue fazer analogias com a nossa realidade. O filme mostra situações de inteligência, contra-inteligência, guerra psicológica, dentre outros que seguem uma dinâmica bem parecida com o que acontece numa situação real. Mas eu não vou falar sobre esses temas, pelo menos não de forma direta. O foco aqui é falar sobre a questão psicológica, mais especificamente sobre a questão da manipulação, em como um personagem, através de recursos e técnicas, consegue manipular totalmente o seu companheiro de forma sistemática e contínua. E como ele faz isso? Através de vários recursos que ele usa para ir canalizando o comportamento do seu companheiro, de modo que no final ele sempre acaba executando as ações previstas pelo manipulador. O filme começa com um dos personagens principais, um jovem piloto de drone que está sobrevoando o local, apoiando o pelotão que faz patrulhamento pelas ruas da cidade. Esse pelotão é surpreendido por uma tropa inimiga que tem um armamento capaz de destruir todo o grupo. O jovem piloto identifica o perigo e lança um míssil que destrói toda a tropa inimiga, acabando com a ameaça. Problema é que o míssil também atingiu 2 militares das forças amigas. Independente dele ter tomado a decisão certa ou a decisão errada, foi algo que ele fez por iniciativa própria, contrariando uma ordem direta do comandante do pelotão do qual ele estava apoiando e do comandante da missão como um todo. Um ato de insubordinação, de quebra de hierarquia, algo muito grave no militarismo, principalmente em uma situação de guerra. E ele não é preso, não é expulso, não perde a sua carreira. A punição dele é sair da sua condição de piloto de drone para temporariamente operar em campo. Uma situação totalmente adversa da qual ele havia vivenciado até então. Chegando na base da qual ele foi designado, ele irá encontrar o seu novo comandante, o nosso segundo personagem principal, o grande manipulador que irá entrar na cabeça do jovem piloto, distorcendo suas percepções e julgamentos, fazendo com que, sem ele perceber, ou percebendo tarde demais, ele realize o seu plano obscuro. Já na primeira cena, em um curto espaço de tempo, ele demonstra e impõe a sua autoridade de forma subliminar. Mas vamos falar sobre o que está bem explícito nessa cena. Quando o piloto começa a falar sobre a sua história, o comandante já o interrompe, dizendo que já sabe onde ele servia, a faculdade que ele fez, sobre o seu noivado, enfim, sobre praticamente toda a sua vida, passando uma mensagem
de que ele sabe tudo sobre a vida do piloto e esse não sabe nada sobre a vida do comandante. Uma coisa muito poderosa. Depois ele fala sobre a sua superioridade hierárquica, enfatizando a sua posição de comandante e a do piloto de subordinado. Após isso, o comandante explica o contexto no qual eles estão inseridos, mostrando uma realidade totalmente diferente daquela que o piloto achava que estava vivendo, onde tudo que ele sabia era mentira. Seu país não estava ali para desempenhar missões humanitárias, para apartar conflitos. Eles estavam ali por vários outros motivos que não eram passados para a tropa como um todo. Expondo toda essa situação, o comandante se coloca como única autoridade confiável, tirando toda a autoridade moral do escalão superior para com o piloto. Outro recurso de manipulação é o isolamento. E o comandante e o piloto vão ficar juntos praticamente o filme todo. Raros são os momentos em que o jovem fica sozinho. E um desses momentos é antes deles saírem da base. Nessa hora, ele é abortado por integrantes do pelotão que ele estava apoiando no começo. Lembra daquele pelotão dos 40 militares, do qual ele salvou 38, mas 2 morreram? O grupo começa a dar uma surra no jovem piloto e só param quando o comandante chega. O comandante chega, dá uma encarada, o líder do grupo percebe e fala para todos pararem. E aí fica mais um recado implícito do comandante para o piloto. Você só estará seguro se estiver comigo. Ninguém aqui quer ou pode te proteger. E daí por diante, essa é a sensação que o piloto vai ter. Então eles saem da base para cumprir a missão e no meio do caminho eles começam a conversar. Dessa vez, o comandante mostra interesse pela história do piloto e faz perguntas como: o que te motivou a chegar até aqui? O que você está achando de tudo isso? Como é o seu relacionamento com a sua esposa? Nessa hora, a gente entra em outro aspecto da manipulação: obtenção de dados. Essa conversa, aparentemente despretensiosa, nada mais é do que uma forma de se obter informações, confirmar o que já se sabe, paralelo a isso, entender o quanto o piloto está envolvido com essas informações e, é claro, como o manipulador pode utilizar isso a seu favor. Após isso, o comandante explica que o piloto não estava ali por acaso. O comandante havia usado de toda a sua influência para trazê-lo, porque ele precisava de alguém com as suas qualidades. Alguém corajoso, capaz de tomar decisões difíceis, de pensar fora da caixa. E aí, a gente entra em outro aspecto da manipulação: o perfil. O manipulador de verdade nunca vai escolher o seu alvo de maneira aleatória. E o perfil tem uma grande relevância nessa escolha. No caso do filme, não é diferente. O piloto foi escolhido cuidadosamente de acordo com as suas características, mas não essas características que o comandante cita. O piloto tem um histórico de insubordinação, o que o torna facilmente incriminável. Em uma situação em que fosse a versão dele contra a versão do comandante, provavelmente ele levaria pior. Ele tem uma total inexperiência em campo de combate, o que o torna totalmente dependente do seu parceiro. Ele também é arrogante, impulsivo, e todas essas características são usadas contra ele no decorrer do filme. Outro fator de manipulação é a surpresa. E o nosso personagem é totalmente imprevisível. Uma hora ele mostra interesse, outra hora ele mostra desprezo. Em uma determinada cena, a sua tropa está prestes a entrar em confronto com uma tropa hostil. Ele entra no meio do confronto, abaixa sua arma e vai lá conversar com o líder da força adversa. Através da conversa, de forma diplomática, ele acaba com o confronto. Em outra situação, ele está em um orfanato, tendo interações amigáveis com as criancinhas. Pouco tempo depois, ele está torturando e deixando inimigos para morrer agonizando. Então, ele segue essa linha de comportamento totalmente imprevisível. E isso deixa o piloto muito confuso. Ele gasta muita energia mental tentando entender o que aconteceu e preocupado com o que está por vir, sem ter a menor ideia do próximo passo do comandante. Isso faz com que ele perca o foco no presente e assim ele sempre acaba sendo surpreendido. Por último, quero falar sobre mais 3 fatores: tempo, pressão e única escolha. Um cenário completo de manipulação
vai englobar todos esses elementos que eu citei até aqui. Mas só esses 3 fatores, se empregados de maneira eficiente, quase sempre podem garantir o domínio de quem as pratica. Em uma das cenas do filme, eles estão indo para um local e o comandante para no meio do caminho. Ele avisa para o piloto que antes de continuarem, ele precisa tirar do seu corpo um dispositivo de GPS. A não ser que ele realize essa tarefa, eles não irão poder prosseguir. O piloto se mostra desconfiado e relutante e o comandante ressalta a urgência do tempo, avisando que eles precisam chegar no local e horário determinado para conseguir cumprir a missão. O comandante continua botando pressão no jovem piloto e este ameaça abortar a missão. Então, o comandante deixa claro que isso não é uma opção. Se o piloto abandoná-lo e sair do carro, ele sequer consegue chegar na base vivo. Fora isso, ele já fez coisas erradas, então ele já está comprometido. Então sofrerá sanções. Ele precisa se manter fiel ao comandante para poder limpar o seu nome. Então, mesmo relutante e desconfiado, o jovem acaba fazendo o que o comandante mandou. Ele tira e destrói o dispositivo de GPS. Mais tarde, ele vai ver que tomou a decisão errada. E isso vai se repetindo por várias e várias vezes em que ele se vê em uma situação em que está sob alta pressão, não tem tempo para decidir e aparentemente só há um caminho a tomar. Tudo isso aliado com a sua inexperiência, sua impulsividade e toda essa alienação. Ele está totalmente isolado e a única voz que ele ouve é a voz do manipulador. Aquela voz com autoridade, dizendo exatamente o que ele deve fazer. E ele faz. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, irei falar sobre a diferença entre persuasão e manipulação. 2 termos bem diferentes, mas que são confundidos. Te vejo em breve.